Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. Hoje a gente vai falar sobre outra temática que a gente teve uma data comemorativa recentemente, que é o Dia das Crianças. Antes de entrar nessa temática, queria agradecer aos nossos apoiadores, o Majestic Drinks, a Roberta Berlitz, terapeuta e psicopedagoga. A gente tem hoje uma TVzinha que está rolando aqui a propaganda deles, mas antes do nosso programa você acha informações sobre eles também. E também o usualbrechó.com.br, que fornece as roupas que eu uso durante o programa quando é gravado aqui no estúdio. Então hoje eu estou com um macaquinho branco com alguns detalhes em preto da Coach, bem bonito. Quem quiser pode entrar em contato com usualbrechó.com.br no Instagram. Então, na temática de hoje, a gente vai estar falando sobre o Dia das Crianças, mas aí você pode estar se perguntando por que Dia das Crianças se a gente está falando de pautas de mulheres, né? E aí eu trouxe uma convidada super especial para falar um pouquinho sobre isso, para a gente entender um pouquinho mais por que dessa pauta no nosso programa, porque é muito importante a gente falar da formação das nossas crianças, que são elas que são o nosso futuro, o nosso presente, o nosso futuro, que vão estar aí mudando as questões de gênero, né? Buscando então a nossa equidade de gênero que a gente tanto luta. E aí eu queria apresentar, dar as boas-vindas para Fabiane, queria te agradecer muito, Fabi, pode chamar de Fabi, pela tua disponibilidade, pela tua presença. Queria então que tu te apresentasse para os nossos telespectadores, quem é a Fabi? Então, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Eu me chamo Fabiane, sou professora na escola pública, trabalho na EMEB Adolfina Diefenteller, aqui em Novo Hamburgo, né? Faço parte, sou pesquisadora do grupo Criança na Mídia e sou mestranda na Universidade Fevale no programa de pós-graduação Diversidade Cultural e Inclusão Social, né? Então também sou mãe, né? Sou filha, sou mulher, sou feminista, assim, né? E acho que faz todo sentido ser professora, assim, diante de todo esse contexto. Eu vou te pedir, eu já fiz em alguns programas uma audiodescrição. A gente sempre pede para a convidada também fazer para que a gente consiga ter mais acessibilidade. Tá. Então, eu tenho cabelo ondulado, escuro, castanho escuro. Estou vestindo um chale de crochê, que é o que fiz, em tons mescladas, e uma calça marrom. Acho que é isso, né? Uhum. Se quiser falar tua cor de pele, tua cor dos olhos. Eu tenho a pele clara, assim, e olhos castanhos. Perfeito. Bom, Fábio, a gente queria, então, aproveitar que tu tá aqui para falar um pouquinho qual que é a importância de a gente trabalhar questões de gênero com as crianças. E aí, quando eu falo com as crianças, é importante falar que independente do gênero da criança, né? Seja menino, seja menina, seja, né, mais pra frente, quando eles forem se identificar com algum gênero, né? Um gênero fluido, transgênero, enfim. Qual que é a importância da gente estar trabalhando isso com as nossas crianças? Pois é, né? Acho que essa é uma pergunta, assim, que tem tudo a ver, né, com quebrar tabu, assim. Acho que a gente ainda vive num mundo, né, em que as crianças elas são muito separadas, né? Existe um mundo adulto e um mundo da criança que é cheio de restrições, assim. E acho que não é uma coisa sobre a classificação de idade, assim, mas é sobre o quanto também a gente subestima as crianças, assim, e acha que tem assuntos que não perpassam o cotidiano e a vida delas, né? Eu acho que a questão de gênero é uma coisa que talvez para nós mulheres seja mais marcado, assim, né? Porque a gente vive na pele, assim como questões raciais, né, as pessoas negras podem falar desde quando essas questões acompanham elas, né? Mas as questões de gêneros, elas estão postas desde sempre, né? E se a gente abre mão de falar sobre isso na sala de aula, a gente fecha os olhos para que a criança se constitua durante todo esse tempo, entendendo que essa é uma questão que não importa, né? Então não significa que a gente vá falar
sobre coisas mais complexas do gênero, né? Porque sim, tem coisas complexas, né? Mas tem coisas simples que atravessam o dia a dia, desde a gente perceber que existem brinquedos que claramente são direcionados para o público feminino e para o público masculino. E isso, posteriormente, quando essas crianças se tornam adultas, isso sim atravessa elas, né? Na constituição de cada uma delas, né? Então, quando a gente percebe já no brinquedo que a cozinha é toda cor-de-rosa, que as bonecas são todas para menina, assim, a gente também percebe o quanto isso afeta a sociedade, né? Se o menino não brinca de boneca, se o menino não pode brincar, porque a brincadeira é a fantasia do faz de conta, a brincadeira também está constituindo aquela criança, né? Então, desde sempre o menino entende que o bebê não é coisa para ele, né? E isso, a gente vê o quanto isso reflete na questão da paternidade, por exemplo, né? E tantas outras coisas, né? Porque se a gente para pensar na ponta do lápis o que a vida adulta nos exige, a gente vai entender que brincar de cozinha não é uma brincadeira que deveria estar toda cor-de-rosa, né? Ali no universo feminino, porque isso não é uma questão que diz respeito a só as mulheres adultas, né? Cozinhar e ser uma pessoa independente é algo que diz respeito a todo adulto, né? Então, quando a gente fala, o gênero e todas essas questões, a gente... existe muito essa questão, né, da questão da educação, de se impor limites, de pensar até onde um professor pode ir, mas ao mesmo tempo me parece que as pessoas não olham para esse lado bem global da constituição do ser humano, né? A gente fica tão preso a certos tabus, né? A certas coisas que, o que é de menino, o que é de menina, e daí a gente não se dá conta de o quanto a gente afeta esse ser humano adulto que vai estar em sociedade para o resto da vida, né? E aí eu acho que a gente entra desde quando a criança está em formação na barriga da mãe, né? Hoje tá muito em alta esse chá de revelação, e eu fico assim abismada a forma que as pessoas têm feito, né, essa polarização, esse binarismo que vem, né, da Europa, dos Estados Unidos, né, o bom, o errado, o masculino, o feminino, o preto e o branco, né? Então, essa expectativa que se cria, essa identidade, toda essa caracterização, já antes da criança chegar ao mundo, já é uma questão que a gente poderia estar quebrando, né? Me parece que cada vez mais a gente encontra meios de marcar o quanto o gênero, o rosa e o azul são marcas muito, né? Chega a ser natural, me parece, assim, né? E agora, distante da profissão, né? Quando eu estava grávida, a gente escolheu não saber o sexo do bebê, assim. E daí, nesse momento, eu percebi o quanto, para começo de conversa, era impactante para as pessoas, assim, porque eu recebia muitas perguntas relacionadas a isso, né? Mas como tu vai fazer o enxoval, tu não vai comprar nada, e a própria escolha de comprar coisas, assim, né? Ou é branco, ou é azul, ou é rosa. Então, cada vez mais cedo a gente demarca, né, o gênero, né? E as crianças são atravessadas por isso. Seja, por exemplo, pelo gosto de um esporte, né? E agora a gente tem o caso da Raíssa, né? Que foi campeã no skate e tudo mais, né? E a gente percebe o quanto as meninas estão buscando e estão percebendo a oportunidade de ter um espaço diferente, né? De fazer coisas diferentes, né? E quando a gente está na sala de aula, né? Seja com crianças bem pequenas, né? No meu caso, eu trabalho com crianças de 3º ano, elas têm de 8 para 9 anos. A conversa com elas já é mais fácil do que com crianças menores, assim, né? Mas a gente percebe o quanto o futebol, por exemplo, às vezes é algo que elas querem, elas têm chuteira, mas quando a gente vai ver no espaço da escola, o espaço do futebol, da quadra, ele é majoritariamente masculino, né? E isso é uma realidade, né? Agora a gente teve o caso da Marta, que sempre falou, né? E ela deu uma entrevista agora esse ano dizendo o quanto não teve outra Marta para ela saber quando menina que ela poderia jogar futebol, né? Só agora a gente tem uma Marta. Eu não tinha uma Marta quando eu era pequena, eu não tinha uma Raíssa para saber que eu podia andar de skate. Então, quando a gente pensa nessas marcas assim, a gente também tem que se dar conta que
esses indicadores, seja pela cor, seja por... eu acho que, sim, tem coisas muito postas, assim, quando eu sou de Porto Alegre, por exemplo, então eu me acostumei a ver espaços marcados bem para menino e para menina. Quando a gente vai no shopping, por exemplo, que tem um espaço montado, o dos meninos era o Hot Wheels, das meninas era a Barbie. Então, o espaço da menina era para a menina sentar, para ela pensar, de repente, num look, ou fazer um desenho, uma pintura, né? Enquanto os meninos tinham pistas e legos e coisas para pensar e desafiar, assim, né? Então, a partir do momento que eu viro uma mulher adulta, professora, eu começo a olhar para esse espaço e perceber o quanto também eles nos direcionam, né? A mulher tem que ser mais recolhida, né? A mulher tem que ficar mais comedida, né? Enquanto as atividades de pensar, elas estão para os meninos, né? Então, quebrar esse tabu agora na infância, seja na escola, seja na criação dos filhos, seja com as crianças que a gente convive, assim, com certeza, no meu ponto de vista, contribui para que a gente tenha cada vez mais adultos sem precisar estar preso a todas essas amarras, assim, né, que são ligadas, nesse caso, né, como a gente está conversando, essas marcas de gênero. Exatamente. E aí eu lembro muito da minha criação, da minha infância, porque eu sempre meio que tive algumas atitudes meio feministas sem saber, né? Porque nem se falava de feminismo, mas muito por conta da criação da minha mãe também, assim, eu lembro que a maioria do enxoval era amarelo, né? Já começava por aí. E quando eu comecei a me desenvolver, assim, e a querer brincar, eu sempre queria brincar de carrinho, eu fazia, o meu pai era motorista escolar, fazia o meu pai me deixar na escola meia hora antes e levava uma bolinha de tênis para os meninos deixar jogar bola junto, porque senão porque eu era a dona da bola, porque senão eles não deixavam. As minhas colegas me pediam quando eu ia me vestir como menina. Então, assim, eu sempre tive esses rompimentos com esses padrões e eu sei o quanto eu sofri. E eu não tive uma Marta para me inspirar, né? Mas, por outro lado, eu estava lembrando agora, e outra questão muito importante, que a gente sempre tem as interseccionalidades, a gente recentemente teve um pódio aí totalmente negro na ginástica olímpica, né? E na minha época, a grande estrela era a Daiane dos Santos, né? Então, ali eu me inspirei muito, quis muito ser ginasta, né? Infelizmente, por questões de saúde, não pude ser, mas hoje eu fico muito feliz de ver outras meninas e meninas negras também, onde essas outras pessoas conseguem se reconhecer, se enxergar, ver possibilidades, né? Mas também pensando nesse campo da ginástica, um mundo muito feminino também, né? E aí os homens que entram nesse espaço, né? Eu lembro que quando eu fazia ginástica olímpica, os meninos que faziam eram tirados para homossexuais, como se isso fosse uma ofensa, né? E não tem problema nenhum. Então, é bem complexo isso e muito importante isso que tu traz, inclusive. Esse final de semana eu participei de um aniversário de criança e eu me peguei pensando que eu nunca tinha participado de um aniversário de criança, a não ser quando eu era criança, porque a minha família não é daqui, enfim, os que são não tem muita proximidade. E aí era aniversário de um menino de 3 anos, né? E o menino tava de super-herói, aquele cenário todo de super-herói. E eu olhando os presentes, era carrinho para um lado, carrinho para o outro, goleirinha para chute a gol, né? E aí eu até brinquei com meu namorado, eu disse assim, se eu tivesse intimidade, né? Porque eu nem cheguei a levar presente, porque não era próximo da minha família, né? Família por parte do meu namorado. Se eu tivesse intimidade, se fosse alguém mais próximo, até próximo deles também, assim, nesse nível, eu levaria uma boneca. Porque, ou uma cozinha, né? Por que não? O menino vai ter que cozinhar, o menino vai ter que também, né? Se for pai, lidar com crianças, ou se não for pai, a gente lida com crianças na sociedade, né? Então, muito importante, assim, isso que tu traz. E aí eu queria que tu trouxesse também a contribuição da tua prática em sala de aula, né? Porque quando a gente fala na criança, boa parte da vida da criança é dentro de uma escola. Então, de que forma que a educação pode estar contribuindo para isso? Pois é, a escola onde eu trabalho, ela tem uma longa história já de caminhada na gestão democrática, né? Então, se tem muito isso, assim, de mostrar para as crianças, né, e trazer elas para perto, para que elas
é uma prática de construção participativa, na verdade. Então, tanto quanto a comunidade escolar, os pais, né, professores, funcionários e as crianças, todo mundo tem o direito de construir essa escola junto, já que todo mundo faz parte, né? Então, as crianças já estão, de certa forma, nesse espaço, acostumadas a ser ouvidas, pois tem toda uma lógica de assembleias, por exemplo. E aí, quando a gente vai trabalhar essas questões, né, no meu ponto de vista e a minha prática enquanto professora é sempre partir dessa escuta, assim, né? Sempre fui uma professora que busquei conhecer as crianças e saber de onde elas vinham. Eu sou professora alfabetizadora, então, na alfabetização a gente sabe o quanto é importante que a criança tenha o seu contexto, né? Para que a escrita e a leitura faça sentido, né? A gente já está muito distante daquela alfabetização que alfabetizava pelo Ivo viu a uva, né? Ainda que isso seja uma prática que ainda se encontre, mas a educação ela vem mudando, né? Então, na perspectiva da alfabetização, a gente sempre tem essa busca por escutar e aproximar. E quando a gente escuta as crianças, muitas coisas vão emergindo, né? Então, quando a gente tem uma prática de trabalhar, por exemplo, racismo, trabalhar as questões de gênero, né? Se a gente escuta as crianças, a gente sabe como direcionar essa prática. Esse ano, com essa turma, assim, eu me sinto muito privilegiada, assim, em trabalhar na Escola Delfina e com as turmas com quem eu trabalho, que são... É muito legal, assim, o trabalho que... E eu acredito que seja... Também esse trabalho seja muito fruto dessa organização de escola, assim, né? Porque as crianças, elas se sentem parte, isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, assim, nós temos lá a Feira de Ciências, que é uma feira de iniciação científica, porque a escola trabalha por projetos, né, pesquisas, e aí esse ano, então, foi o primeiro ano dessa turma pesquisando em pequenos grupos. E um grupo de meninas estava muito interessado em estudar sobre o bullying. Quando elas falavam, eu entendia que não era especificamente o bullying, elas queriam trazer muito essa questão da discriminação, mas para elas era bem o bullying, que a gente entende que tem a ver, e claro, tem toda essa questão também de quanto o bullying atravessa e tal. E aí a gente vai trabalhando com orientação, então são vários grupos reunidos ao mesmo tempo na sala, cada um com as suas demandas. Quando eu parei para escutar esse grupo de meninas, eu comecei perguntando assim, ó, mas o que está motivando vocês a estudar o bullying, a querer fazer um projeto de pesquisa do bullying? A gente quer saber por que as crianças nem sempre se sentem bem na escola, por que as crianças choram, a gente acha que não é só saudade da mãe, né? Daí a gente então foi para esse lado de que alguma coisa acontecia na escola que nem todas as crianças se sentiam bem. Então elas foram se observando e observando os colegas no recreio. Até que em dado momento, uma delas se sentiu à vontade para trazer a questão de que ela foi convidada, né? Ela foi... um menino da escola queria que ela saísse do brinquedo que ela estava andando, só que ela ainda estava brincando. Enfim, eles não entraram numa negociação e a maneira do menino se referir a ela foi, então tá, Bombriozinho. E essa menina é uma menina negra, né? De cabelo cacheado, crespo. E aí, então... Depois de muito conversar, depois de uns 2 ou 3 encontros de orientação, ela sentiu a vontade para contar no grupo entre as colegas, assim. E aí decidiu-se, então, que ia se trabalhar, então, sobre o racismo na escola, né? E aí não foi a professora que um dia chegou e deu uma aula sobre racismo, né? Foi um momento que faz parte da organização da escola, né? Mas claro que tudo isso poderia ser acabado a partir do momento que elas me dizem, eu quero estudar o bullying. E eu digo, mas isso não é ciência, né? Então, claro que a prática de cada professor também contribui para que esses temas sejam seguidos em frente ou não, né? Da mesma maneira que um dia, lá na escola também tem uma proposta chamada Fora da Caixa. Nessa proposta, eu dou uma oficina de mandalas, né? É uma proposta em que as turmas se misturam e eles ficam juntos numa sala de faixa etária 4, que são crianças de 4 anos até o 5º ano. Se misturam as turmas, cada sala tem uma misturinha dessas e as professoras vão trocando de sala nesse período, que acontece toda quarta-feira depois do recreio. A gente dá uma oficina de algo fora da caixa, algo que ofereça um aprendizado, mas que não seja aquela coisa formal, assim, né? Para as crianças também entenderem o quanto a aprendizagem está em todos os momentos, inclusive nas brincadeiras. E a minha oficina de mandalas, eu precisava de lãs. E uma colega tinha pedido, então, para
para uma aluna dela entregar umas lãs que ela tinha lá que ela não ia usar na minha sala. E quando as lãs chegam, um aluno meu diz assim, costura, né? E ele faz isso todo cheio de trejeitos. Aí eu recebi as lãs e falei, ai, não entendi, o que aconteceu? Ai, costura é coisa de menino. E daí a gente teve de menina, né? Daí a gente fez toda uma conversa, assim, por que a costura é coisa de menina, né? Quantas meninas aqui na sala sabem costurar? Nenhuma sabia, né? Ah, mas se é coisa de menina, então por que as meninas não sabem costurar? Ah, e vocês sabiam que existe uma profissão chamada alfaiate, né? O alfaiate também é uma profissão que pode ser executada por homens, né? Inclusive tem estilistas muito famosos, né? E aí a gente vai mostrando outras referências, né? Porque né, costura, a gente poderia ter ficado ali naquele senso comum, ou eu simplesmente podia ter fingido que eu não escutei, porque isso não me diz respeito, assim, né? E eu acho que a nossa prática na sala de aula tem outra também história, assim, sobre a gente entender que os olhos das crianças são os olhos das crianças, não são os olhos dos adultos, né? A gente tem uma vivência que, né, eu acho que não é nem justo a gente dizer que os adultos são mais experientes que as crianças, eu acho que não é nem esse ponto. Mas sim, a gente viu mais coisas, a gente passou por mais coisas que as crianças. Então eu acho que tudo bem a gente dizer que os nossos olhares são diferentes, né? E aí, nessa função dos nossos olhares serem diferentes, tem um livro, por exemplo, que eu até escrevi agora, vai sair na revista da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação aqui do município tem uma revista que os professores escrevem artigos, né? Então, tem um livro que fazia parte de um programa da Secretaria de Educação que se chamava Tear de Histórias. E eram sacolas que a Secretaria abasteceu com livros de leitura literária, livros de qualidade, assim, para que as crianças pudessem ter a garantia do acesso à leitura sem a necessidade de ser através daquele livro retirado da biblioteca, para ter mais um incentivo, né? Inclusive, nessas sacolas tinham algumas leituras para as famílias, né? Não necessariamente para as crianças somente. E aí, em uma das faixas etárias dessa sacola tinha um livro chamado Princesa Kevin, né? E esse era um livro sobre um menino que numa festa fantasia ele sentiu o desejo de se vestir de princesa, né? E ao ponto de vista da gente, que é professor, a gente entende que a brincadeira de papéis, o faz de conta, ele é saudável porque é aí que a gente se experimenta, é aí que a gente descobre o que a gente pode fazer na vida. Talvez se eu me vestir de princesa agora, eu posso descobrir que eu vou ser um excelente ator. Não precisa ter necessariamente, o menino se vestiu de princesa, nossa, né? Eu lembro que isso foi uma coisa que repercutiu muito, né? Mas quando a gente porque claro, é um livro rosa, com um menino vestido de princesa na capa, assim, e daí com os olhos dos adultos, talvez possa parecer um monte de coisa. Mas quando a gente lê para as crianças, é só uma história de um menino que desejou se vestir de princesa e no final do dia, na festa, ele se deu conta que era muito cansativo se vestir de princesa, né? Que na próxima festa ele ia vir de sereia, que talvez fosse mais fácil. Mas enquanto isso, tinha uma menina vestida de cowboy, tinha uma menina vestida de dinossauro e isso não era problema nenhum. Então ele pensou que ele se vestir de princesa também não seria problema nenhum. E o livro não traz essa problemática. Quando a gente conta para as crianças essa história, não vem assim, ele é gay, né? Não vem né? Porque nos olhos das crianças, talvez elas tenham outros desejos também, que elas já percebam que elas podem ou não colocar em prática, né? Porque a sensação que eu tenho quando a gente conversa sobre as coisas que a gente não foi, né, ou que a gente não pôde ser, porque a gente não tinha uma Marta ou uma Raíssa, é que por muitos anos tem se perpetuado práticas com que façam que a gente entenda o que a gente pode não ser, né? Então, quando a gente coloca em prática uma pedagogia que escuta as crianças, a gente não precisa obrigatoriamente toda a aula trazer o livro da Princesa Kevin, né? Mas talvez em algum momento faça sentido aquela literatura. E se a gente escolhe tirar esses livros da nossa vida e da vida das crianças, a gente talvez esteja contribuindo para perpetuar um monte de não ser e não poder existir que desde antes da gente ser criança já acontece, né? Então eu acho que pensar essa prática de escutar as crianças antes de mais nada,
poder olhar para as mais variadas infâncias que frequentam a escola. Principalmente como professora da escola pública, eu não tenho como fechar os olhos para uma infância pobre, para uma infância negra, para uma infância de uma menina que sofreu alguma coisa, porque sim, as meninas sofrem também, os meninos sofrem também. A infância é muito atacada, né, de várias maneiras. A violência já está posta na vida deles. Se a gente acha que só existe a infância colorida, a infância dos tons pastéis, a infância, né, que a brincadeira dá sempre certo ao tempo todo, né, eu acho que a gente fecha as portas para que os mais variados tipos de infância possam existir, né? Eu acho que quando a gente está, principalmente na escola pública, o nosso papel é transformar a escola num espaço onde as infâncias possam se desenvolver de uma maneira saudável, segura e acolhedora, né? Muito importante essa tua fala e essa proposta de diálogo, de escuta, eu acho que é uma prática não hegemônica, né? Que vai contra aí o que a gente foi ensinado, o que a gente aprendeu, né? Então, tu traz esse exemplo, né, do menino, eu lembrei também, né, eu trabalho com ensino médio, né? Então já é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, de trabalhar essas questões pela maturidade, digamos assim, né? Mas, claro, e vai muito também do perfil, né, do professor. Eu tenho esse perfil, eu já não conseguiria trabalhar com pequenos, admiro quem trabalha. E aí, de saber a linguagem, né? E aí eu tive o caso de um menino que eu passei um vídeo de atletismo, né? Sou professora de educação física, onde o atleta ali no vídeo fazia toda uma preparação antes do salto em altura. E aí depois eu fiz a prática do salto e esse menino, ele estava assim, imitando o rapaz, mas com gestos mais afeminados, assim, num tom de quem estava tirando com aquilo. E aí no final eu disse, olha, eu só queria relembrar que a homofobia é crime, né? Enfim, então esse não silenciamento, essa botar à luz, né, um foco nessas questões problemáticas, não que nós tenhamos todas as respostas, né? É importante a gente saber que a gente não está mais naquele lugar de pedestal que o professor tinha antigamente, dono do saber, mas sim de tensionar, de problematizar, né, de questionar, será que isso é o certo? O que é o certo? Né? Então acho que é muito importante essa fala que tu traz, essas práticas, não que necessariamente a gente vá ter o dia e a aula preparada para falar disso, todo momento pode ser uma oportunidade, né? Seja quando tu está criando teu filho ali, que ele chega da escola dizendo que tal coisa é brincadeira de menino ou de menina, né? Então são algumas coisas que a gente precisa estar desconstruindo e reconstruindo diariamente. Admiro muito esse trabalho assim com crianças, né, menores, né? Eu trabalho com jovens, é essencial assim para que eles cheguem para a gente já com um outro olhar, assim. Eu acabei esquecendo de fazer a nossa pergunta geradora, mas infelizmente a gente já está terminando nosso tempo, mas acho que na tua fala já ficou bem evidente, assim, né, alguns tabus quebrados ao longo da tua vida. Queria muito te agradecer, Fábio, pela tua participação, pelas tuas contribuições. Se quiser deixar uma mensagem agora, final. Não, eu também queria agradecer, então, e eu acho que, já que também a gente está em época de Dia dos Professores, né, eu acho que é isso, assim, né, seja pelas crianças, pelo jovem ou pelos adultos, eu acho que a nossa profissão, eu ouvi uma vez, né, a professora Maria Regina, ela disse, a nossa profissão diz muito da nação que nós estamos formando, né? Então, que não falte luta, que não falte sala de aula, que não falte escola e céu aberto e criança feliz para a gente seguir nessa construção, né? De uma sociedade mais justa em que cada vez mais todos possam existir. Exatamente. A gente agradece toda a participação aí no programa, que você que está nos assistindo, pede para que você envie esse vídeo para outras pessoas, sejam professores, sejam pais, sejam, enfim, pessoas que não querem ser pais também, né, mas que daqui a pouco vão lidar aí com crianças. A gente acaba sempre lidando, seja na família, seja de amigos, né, enfim, que é muito importante a gente pensar essas questões na formação das nossas crianças. Muito obrigada e até o próximo programa.